Luiz Felipe, olha só, estou olhando aqui esse documento na minha tela e eu estou vendo que enquanto a inflação cai, o fiscal parece que piora, né? O resultado primário aqui para 2026 foi revisado para um déficit de 0,56% do PIB, reduzindo um pouco aí para 0,53%. Eu te pergunto, essa combinação de inflação para baixo e déficit para cima, não é um sinal de que a política monetária está tendo que trabalhar dobrado aí para compensar essa falta de ajuste nas contas públicas, na sua visão? Perfeito, sem dúvida, Gustavo. Eu acho que essa é uma pesquisa Focus que ela é bastante importante. É uma pesquisa, é a última pesquisa Focus que o Banco Central vai ver antes da sua decisão de juros. Na reunião começa amanhã e termina na quarta-feira. Então, acho que o primeiro ponto que é bastante importante, é relevante, o Banco Central tem acompanhado, é a combinação entre política fiscal e política monetária. Do ponto de vista teórico, se a gente tivesse uma política fiscal mais restritiva, ela ajudaria a política monetária, no sentido que a gente precisaria de menos juros para fazer a inflação convergir com a meta. A gente tem observado déficits recorrentes na política fiscal. Isso faz com que o Banco Central tenha que aumentar sua carga de juros para conseguir o seu efeito de política monetária. E a pesquisa Focus acaba na margem mostrando um pouquinho mais disso, mostrando que o fiscal ainda está deteriorando um pouquinho, e isso faz com que crie um cenário mais negativo para o início de corte de juros do Banco Central. Mas olha só, a gente vê, falando de câmbio, falando de moeda agora, uma teimosia, uma insistência das pesquisas, dos mercados, do dólar, 15 vezes já batendo R$ 5,50 para o fim de 2026. Essa rigidez, então, do dólar, Luiz Felipe, mesmo com a melhora do IPCA hoje, mesmo com o cenário geopolítico também corroborando para um dólar mais fraco, sugere, na sua opinião, que existe um risco fiscal que virou o principal peso, o principal índice para a moeda brasileira? Você enxerga assim? Eu não enxergaria como o principal risco. A gente tem um componente fiscal importante. Eu acho que o que vai ditar o ritmo do câmbio em 2026 é o cenário externo. O que a gente teve em 2025? 2025 a gente teve um cenário externo que foi muito benigno para o câmbio aqui. O que aconteceu? No final de 2024 a gente teve o câmbio batendo 6,30 aqui. Desde então a gente teve um dólar mais fraco. O dólar mais fraco é sinal de várias políticas nos Estados Unidos, principalmente a política tarifária do governo Trump. Isso gerou um dólar mais fraco. O dólar mais fraco lá fora fez com que o real se ajustasse aqui. Então, quando a gente olha o movimento do real em 2025, ele se dá muito mais pelo externo do que pelo doméstico. O fator de taxa de juros nos Estados Unidos, dólar mais fraco frente a demais moedas, contribuiu muito mais do que inflação e fiscal aqui, embora tenha participado em algum nível. E aí, quando a gente olha o cenário à frente, o tamanho da contribuição que a gente teve para o dólar em 2025 não se espera. Esse dólar fraco, nessa proporção que a gente teve em 2025, não espera-se que se repita em 2026. Então isso faz com que essa projeção ela fique ali próxima de 5,50 e permaneça nesse nível por algum tempo. Contribui para isso também Banco Central americano mostrando que não deve voltar a cortar juros no curto prazo, pelo menos ao longo do semestre, deve segurar juros por enquanto. Isso faz com que o mercado coloque esse dólar mais próximo de 5,50. Falar do dólar ainda, dessa teimosia, 15 vezes em 5,50. O que falta para o mercado acreditar, Luiz Felipe, em uma valorização do real, dado aí o fato de que a gente segue com a Selic em 2 dígitos, inclusive a maior Selic desde 2026? O que falta? Qual que é o tempero? Puxa, é uma combinação de fatores. Agora, se a gente tivesse um ambiente positivo, onde a gente tem uma estabilidade em relação a resultado de eleições, a gente tem um fiscal contribuindo favoravelmente, a gente tem o Banco Central iniciando um processo de corte de juros com bastante credibilidade, com o mercado apostando ou acreditando na inflação convergindo para a meta, eu acho que cria um círculo virtuoso, né? Cria um conjunto de fatores que favorece bastante esse comportamento do dólar e a gente passa a depender menos do cenário externo, menos de políticas comerciais, menos de tarifas, eventos geopolíticos, a gente criar um cenário externo doméstico aqui que facilite, favoreça o comportamento do real, o comportamento do câmbio aqui no Brasil. E quando a gente olha a inflação, Gustavo, eu acho que a inflação, quando a gente olha números de 2026, esses números vieram menores, estão diminuindo na pesquisa Focus, mas quando a gente abre esse dado, ele tem pontos importantes ali que merecem a nossa atenção. A abertura de produtos intensivos em mão de obra, inflação de serviços, isso está reacelerando. E ver alguns itens reacelerando, dado esse aperto monetário tão forte,
Isso preocupa, isso acende um sinal amarelo aqui e principalmente em relação a qual vai ser a decisão do Copom, porque esperava-se que a inflação estivesse a esse nível, a esse ponto do ciclo de política monetária, cedendo de uma forma mais consistente. Importante você ter tocado nesse assunto. Estou aqui com o Boletim Focus no meu rosto. Estou vendo que o IPCA 2026 caiu de 4,05% para 4% na mediana e pela terceira semana seguida, inclusive. Perfeito. E o IGPM fez esse mesmo caminho, de 3,95% para 3,87% nesta semana, também caindo. Você vê, Vital, que essa pressão atual aqui no setor de serviço é uma resiliência de consumo, é mais uma resiliência de consumo do que um choque de custos de produção, puxando o gancho do que a gente está dizendo agora? Gustavo, acho que é um ponto que o mercado vem acompanhando. O Banco Central já mostrou que está dando muita atenção para isso. A gente tem um mercado de trabalho que ainda está bastante resiliente. Então, a gente está num nível historicamente alto de taxa de juros. Quando a gente olha a taxa de desemprego, por exemplo, a gente está no menor nível da série histórica. Quando a gente olha a CAGED, criação de postos de trabalho, a gente vê que setores como comércio e serviços continuam com criação líquida de vagas. Isso mostra que tem partes do mercado de trabalho que ainda estão fortes. A gente vê crescimento real no rendimento. Então, esse crescimento real no rendimento, o mercado de trabalho ainda forte, isso acaba por pressionar inflação de serviços. Então, eu acho que tudo isso se liga a gente ter um mercado de trabalho que ainda não enfraqueceu, ainda está forte, ainda não fez o que a gente, economista, chama de inflexão. Ele não mostrou essa reversão de tendência em relação ao que se esperava pelo efeito da política monetária. Então, isso acaba pressionando um pouco a inflação de serviços. Isso impacta para 2026, eu acho que para 2027, 2028, a história é outra. Quando a gente olha 2027 e 2028, a gente está falando de reancoragem. Até o momento, o mercado não está fazendo um processo de reancoragem das expectativas de uma forma bastante lenta. E isso tem incomodado o Banco Central, como ele tem colocado nas últimas atas e comunicados. Muito bem, Vital. Olha só, deixa eu desviar um pouquinho o assunto só para falar de geopolítica, porque nós estamos observando na Bolsa de Valores níveis recordes do Ibovespa, batendo aí quase 180 mil, com a chegada massiva de investimentos estrangeiros. A gente está vendo um cenário geopolítico muito acirrado, com as tensões entre Estados Unidos e Groenlândia, ameaçando taxar os países da União Europeia. Também temos ainda no radar o que aconteceu na Venezuela, com a captura do ditador Nicolás Maduro. Enfim, muita grana entrando aqui no mercado financeiro e alavancando bastante a Bolsa de Valores. Mas nós temos aqui internamente uma questão muito séria que mexe muito com o Ibovespa, vide Flávio Day, que é justamente o cenário político. Nós temos já precificado pelo mercado que o Tarcísio de Freitas não deve concorrer à eleição, ele deve apoiar Flávio Bolsonaro, que não é o favorito do mercado, mas isso tudo faz com que o mercado bata recordes, caia muito forte, mas mesmo assim a gente enxerga esse fluxo de capital entrando no Brasil. Isso se reflete no Boletim Focus, Vital, no sentido de que o mercado estrangeiro não esteja prestando atenção no cenário político aqui do Brasil, isso não esteja tão importante na carteira do investidor estrangeiro? A forma como o Boletim Focus captura essas mudanças, normalmente, Gustavo, de uma forma bem lenta. Então, essas alterações de cenário, elas vêm gradualmente, semana a semana, se traduzindo numa pesquisa Focus. O que a gente vê até hoje é que não. Desde aquele evento de dezembro, com a candidatura do Flávio Bolsonaro, a gente não viu uma mudança relevante. Tanto que a gente olha números de inflação, de câmbio, até de cenário de taxa Selic, eles continuam bastante estáveis. A inflação, por exemplo, está parado no mesmo lugar há 12 semanas, câmbio há 15 semanas. Então, a gente não vê o político ainda tendo essa influência na pesquisa Focus. Mas você traz um ponto que é muito interessante, que é, de fato, estamos vendo um fluxo de recursos. O que explica esse fluxo de recursos num mundo onde a gente está vendo crescente nível de conflito geopolítico? Então, a gente tem vários efeitos. A gente tem efeito calendário, mês de janeiro, mês de diversificação, mês de fundos montando posições. Isso faz com que o fluxo aconteça. A gente vê um cenário de diversificação de fluxos internacionais. Então, o recurso começa a fluir para emergentes. Então, recursos que, de forma geral, em condições normais, o destino seria Estados Unidos, seria Europa, ele começa a fluir para emergentes. Então, todos esses são fatores que acabam beneficiando o Brasil e beneficiando Bolsa de Valores. E por isso que a gente está vendo Bolsa em níveis históricos e posição de estrangeiros na Bolsa em níveis que a gente não via há bastante tempo no Brasil. Luiz Felipe Vital, estrategista-chefe da Warren, sempre muito eloquente aqui na nossa programação. Prazer falar contigo, meu caro. Obrigado por arranjar um espacinho na agenda para falar com a gente. Gustavo, muito obrigado. Foi um prazer. Boa semana. Para você também. Um abraço.